Estamos aqui com um ator, diretor, pesquisador, músico, multiartista. Isaac da Hora. Prazer, gente. É um prazer estar aqui. Sejam muito bem-vindos ao Godô Podcast. Eu sou Luana Jordão. E eu sou Carol Gomes. Vou aproveitar aqui para pedir para você já curtir o vídeo, se inscrever no canal e mandar para os amigos, viu? E agora, Isaac, pode falar, pode ficar à vontade, o palco é seu, se apresente. Eu estou muito feliz de estar aqui, prazer, todos os espectadores do Godô. Achei muito curioso ser Godô, né? Uma peça que eu, por exemplo, como professor, trabalho muito em sala de aula. Sério? Aspirando Godô, Teatro do Absurdo, uma peça... Quer dizer, ela acabou ficando muito vinculada a essa imagem do teatro do absurdo, né? Mas ela é muito mais profunda do que só essa definição. E achei incrível quando cheguei aqui a árvore, as canecas com o nome do Godô, tudo remetendo à peça, os chapéus ali, Vladimir Estragon. Muito bom. Sim, a gente pensou em tudo, né, Carol? Eu sou muito fã do Samuel Beckett, né? Eu e o Rafa, que trabalhava com a gente, agora é o B. E aí, por isso que a gente resolveu colocar esse nome, porque a gente gosta muito, né, desse espetáculo. E é um espetáculo que permeia todo o ator, né? Todo ator. Muito jogo dos atores, né? Todo ator mais isso até do que qualquer tipo de sentido, né? Mais o jogo entre os dois ali e os outros que vão aparecendo também, né? E essa questão... Vamos voltar falando em jogo cênico, jogo da vida. Vamos. E aí, Isaac, como começou o seu jogo nessa brincadeira de ser artista? Nossa, acho que eu nasci jogando. Assim. Desde cedo, né? Comecei muito cedo. Eu sempre fui aquele garoto que a professora pedia para alguém ler em sala de aula, eu era o primeiro a levantar. Era sempre esse. Assim. Sempre participava das atividades com literatura, com teatro na escola, organizava aquelas peças que aconteciam. Lembro de uma vez que eu fui ator e diretor de uma montagem do Alto da Compadecida na escola, no ginásio. Enfim. Então foi na escola que nasceu na escola. A primeira professora de teatro? Foi? Não era nem professora de teatro, era sempre uma professora assim, de uma disciplina comum que aí tinha a ideia de fazer alguma coisa com teatro. Ou então em aula de literatura, de português, de redação, disciplinas que eu sempre gostei muito, aí tinha que ler, era comigo mesmo. Tinha que apresentar um trabalho. Professora, posso apresentar uma cena? Era assim? Ou então ter que falar em voz alta, em público, era comigo mesmo. Então na hora do intervalo, que a gente ia jogar bola, aí tinha que ter alguém que ia negociar a bola com a coordenadora, era eu que ia lá, não jogava nada, sempre fui perna de pau, mas sempre gostei de futebol, então... nessas horas também usava, aproveitavam, né, essa minha coisa de falar com as pessoas, né, essa facilidade que eu sempre tive. E então, é carioca mesmo? Não, eu nasci em São Gonçalo. Isso que eu quero. Bom, sou... Carioca! Eu sempre flertei com o Rio, né, porque eu nasci em São Gonçalo, eu sou de 88, e você perguntou até se foi na escola que começou, né? Eu acho que a minha veia artística começa em casa. Sobretudo por causa da minha mãe. Minha mãe sempre foi assim, uma pessoa com muita facilidade para as artes. Inclusive, agora a gente está nessa época junina. Minha mãe está preparando uma festa junina no condomínio. Que maravilha! Ela gosta, né? Aí prepara o boi... Aí tem uma boneca que vai dançar, e ela batiza esses personagens todos, ela organiza. Engraçado porque na vida real, ela é muito mais até para fora do que eu, né? Eu sou sem vergonha em cena, mas no dia a dia eu sou mais reservado. Então começou muito em casa essa minha relação com as artes, né? Porque a minha família, por parte de pai, é uma família mais para dentro, mais recolhida. E a minha mãe não. E os meus tios sempre foram aqueles de promover festas, pagodes, sabe? Rodas de samba. Rodas de samba. Tem um tio que é produtor cultural em Campos, né? O Dailon. Então começou muito em casa. Minha mãe sempre foi de assistir novela. E eu ficava acompanhando minha mãe assistir as novelas.
E aí eu pegava os meus bonecos, é uma das memórias que eu tenho assim mais nítidas de criança. Eu pegava os meus bonecos depois de cada capítulo e recriava o capítulo que eu tinha assistido, sabe? Nossa, que maneiro! Eu me lembro muito bem disso, assim. Eu não tive essa ideia. Porque eu montava a minha própria novela. Eu pegava minhas Barbies. E aí, às vezes, meu pai ouvia uma gritaria, assim, no quarto. Falava, as Barbies, o que tá acontecendo? cabelo. Aí eu, você não sei o que, não sei o que lá. Falando sozinho, e aí eu montava. Né? E era engraçado, porque eu construía a minha novela e todo dia eu tinha que ter aquele compromisso de gravar a novela, só que gravava só na minha cabeça e ninguém assistia. Mas eu não faltava, eu tinha que fazer todos os dias. E aí, ouvindo você falar sobre isso, ó, tô aqui, ó. É mesmo, a enfermaria mesmo, né? E eu lembro que assim, não precisava ter ninguém assistindo. Eu ia reproduzindo as cenas, mas é lógico que reproduzindo eu já ia também mudando, porque eu não lembrava de tudo exatamente. Dirigia a cena. Eu era exatamente. Tinha ali um ator, um diretor, um iluminador, porque se eu achasse que tivesse com uma luz ruim, eu ia mudando, um cenógrafo, porque aí eu pegava os bonecos, tinha que fazer os espaços todos e ir recriando. Então foi uma coisa muito assim. Minha mãe também, ela trabalhava fora, né? Hoje ela está aposentada. Mas eu lembro quando criança, ela folgava nos fins de semana. Então, sábado de manhã, eu lembro que eu acordava já com o som do rádio tocando. Então, é curioso, porque a minha relação com aulas de arte, primeiro foi com música. Ah, tá. E essa referência da música também é muito forte para mim. Então, eu acordava de manhã com o rádio tocando MPB, muito MPB lá em casa. Muito, 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 muito. Aí depois, com 8 anos, eu comecei a frequentar um curso de música, um coral de música antiga lá em Niterói, da UF, do professor Márcio Seles, que é uma figura incrível, assim, esses professores que fazem a cabeça da gente, né? Hoje eu sou até conselheiro da orquestra que ele dirige lá em Niterói, a Orquestra da Grota, Orquestra de Cordas da Grota. Até mandar um abraço para todo mundo lá. É um trabalho social maravilhoso, transformando vidas. Então, eu fui fazer esse coral de música. Aí comecei a ter esse contato que já não era mais só com música popular, era com música também de orquestra, né? Então, muito Vila Lobos, muito aquele cancioneiro tradicional, né? Atemporal. Eu acho que o coral é tão poderoso. É muito. Eu participei pouquíssimo tempo de um coral na escola também, mas a lembrança emocional que fica é muito impressionante. Forte. É lindo, né? Porque eu aprendi, como você está falando, umas músicas que ficam na cabeça. E assim, cara, da onde vem essas músicas que deveriam ser mais, né? Oh, manhã de sol, a Yanga fugiu, isso eu nunca esqueço. E aí eu lembro que também ali eu comecei a estudar flauta doce. Ali eu, nas apresentações, vi os violinos, eu fiquei apaixonado. Meu avô me deu meu primeiro violino, comecei a estudar violino, que é o meu instrumento até hoje. Então, assim, essa experiência com o curso esse coral de música antiga lá da UF foi muito importante para mim. E aí eu já era aquele menino de São Gonçalo que tinha que sair de São Gonçalo, porque São Gonçalo não tinha essas opções todas. Então, para fazer os meus primeiros cursos de artes, né, de música, depois de violino, sempre em Niterói. E de vez em quando vindo ao Rio. E apaixonado por essa cidade, né? Eu queria já morar aqui, para estar mais perto também para fazer as coisas. E aí, numa das apresentações desse coral, na verdade, num comercial, para o qual esse regente Márcio foi convidado para levar o grupo dele, um amigo do meu pai que tinha uma agência falou, puxa vida, eu tenho uma agência, você não vai levar o garoto lá, não vai levar o menino? Agência de atores mesmo? Era uma agência de figuração. E aí eu comecei a fazer figuração, mas na verdade para conhecer como é que aquele mundo das novelas que eu assistia junto da minha mãe funcionava. Como é grande, né? Aquele espaço por trás do que está acontecendo. Exatamente. Era meio que aquela imagem que a gente tem de filme, da pessoa que coloca o braço e a perna assim na tela e depois sai lá de trás. Assim. Era uma coisa assim. Mas foi muito interessante porque foi uma maneira despretensiosa com a qual eu comecei, mas que ali eu vi que era aquilo que eu tinha para fazer. Depois eu não parei mais de Foi fazer. quantos anos, assim? 8? O quê? Que eu comecei? Eu tinha o coral eu comecei com 8. Comercial 9 para 10. E aí não parei mais.
era essa a minha vida mesmo, né? Que eu tinha que fazer. E aí você foi fazer figuração, aí... Só que figuração é difícil, né? Difícil e muito cansativo. E, pois é, como eu tava falando. Era horas, mais... né? Era mais uma relação para mim, assim, do menino que estava ali observando as coisas. Aí eu lembro que num momento a minha mãe falou assim, você quer mesmo isso? Porque a gente chega cedo, grava à tarde, Sua você mãe volta, que depois tem que estudar, não pode perder a escola e tal. Eu falei, quero. Aí eu comecei a fazer cursos de teatro. Aí entrei numa outra agência. Na verdade, fiz uma sessão de fotos, né, lá em Niterói, e aí tinha essa agência, a Desir, que garimpava, né, esses talentos e tal. Até hoje é uma agência muito boa. Até hoje uma agência muito forte, também um pessoal muito querido, da Marleide, porque eu antes de lá trabalhava, mas ali foi muito importante ainda do meu início. E depois, anos depois, foi o meu início também como professor de teatro. Foi o primeiro lugar onde eu dei aula como professor de teatro. Então, é um lugar muito, muito acolhedor, muito importante para mim. Fez parte da sua história, né? Faz parte, né? São amigos que eu tenho e vou levar sempre, né? Marleide, Daniele, Juliana. Então é isso. E aí a minha vida não parou mais. Aí na Desir é que eu comecei mesmo a efetivamente trabalhar como ator mirim, fazendo participações em novelas, Porto dos Milagres, Andando nas Nuvens. E aí já vieram esses trabalhos como ator mirim, às vezes fazendo um elenco de apoio, muitos testes. E nisso a minha vida na música acontecendo também como estudante, né? Eu fazendo essas aulas todas, ainda sem saber aonde que eu ia chegar com aquilo, né? Né? Porque você não sabe, né? Como é que se você vai desenvolver uma carreira, mas fazendo essas coisas. E aí chegou o teste para o Saci, e que foi o meu primeiro personagem assim, né, que as pessoas lembram muito, né, a primeira boa oportunidade que eu tive. E aí foram 6 anos fazendo isso. Luana, são 6 anos. Ela falou assim, eu conheço ele de algum lugar. Eu falei assim, Luana, pode falar, ela era sua fã mesmo. Não, é porque a Carol comentou comigo, né, que viria uma pessoa que dá nananã. E aí quando eu descobri que era o Saci que eu assistia na TV na minha época, eu fiquei muito feliz. É muito porque engraçado. Eu assistia ali toda semana, você ali na TV, então... Marcou a minha época também. E tem uma coisa muito, muito querida, assim, que as pessoas que assistiram falam, puxa, você participou da minha infância. Sim, você fez parte da minha infância. Fez parte da minha infância. É muito curioso isso, né? Porque é uma coisa de uma dimensão que você não tem domínio. Não tem. Hoje, por exemplo, eu saí para a faculdade para dar aula, e aí tinha uma moça que mora perto da minha casa, que ela é brincalhona, né? E ela às vezes me chama pelo... Às vezes não, sempre. Ela me chama pelo nome do Saci, do personagem. Assim, brincalhona do jeito dela. E aí eu tava pensando no meio do caminho, falando, nossa, já tem quase 20 anos que eu deixei de fazer esse personagem e ela lembra, né? E brinca, e tem essa relação afetuosa, afetiva com o personagem, né? Porque o Sítio, né, uma obra tão forte, né, tão impactante, e, assim, naquela época, as opções de vídeo, o audiovisual, né, infantil, é um marco. Não dá para discutir. Realmente, o Sítio Pica-Pau Amarelo é um marco. Tem toda uma questão aí com o Monteiro Lobato, que nós sabemos, né, mas... Não dá para discutir que foi um marco da época. Que formou muitas crianças, né? Várias gerações, na verdade. Formou muitas crianças e a questão da identidade das lendas. Isso. Né? Que era uma coisa que... Né, uma valorização, das lendas brasileiras, isso. né? E muita gente assimila Saci a sua imagem. E aí é uma coisa que você não pode ir contra, né? É uma coisa que acho que você tem que assimilar. Tem que ser grata, né? Durante os anos que eu fazia, eu achava que... Porque é o seguinte, durante a adolescência, eu já sabia que eu ia ser ator, ou que eu queria ser ator. Então já tinha certas preocupações como profissional. Porque eu ficava pensando assim, puxa, será que eu tô aqui já fazendo esse personagem há tantos anos? Será que as pessoas só vão olhar para mim como esse personagem? Será que eu vou ter oportunidade de fazer outras coisas? E depois eu fui ver que não,
né? Mas deve ter dado uma rolada. A gente falou sobre isso hoje, né? Sim, mas dá mesmo, né? Na própria relação com os colegas, muitos dos amigos da escola vão te chamar do personagem que você está fazendo. Você fica assim, se pensando e repensando, né? Lembro que teve uma vez que eu estava em casa, era um domingo, no auge do meu anonimato, e aí eu liguei a televisão, aí passou uma chamada do sítio para o capítulo da segunda-feira. E eu me vi na televisão e falei assim, nossa, eu fiquei tão assustado, porque era a minha imagem. E naquele momento eu estava na minha casa, não querendo que ninguém me visse, sabe? Mas a minha imagem estava ali sendo vista com milhões de pessoas. Então aquilo ali foi acho que foi uma faísca assim, que eu tive assim, de perceber a dimensão do seu trabalho, né? Do trabalho do artista, né? Ainda mais quando a gente faz audiovisual. Então, aqui, por exemplo, a gente está fazendo essa entrevista que vai ser assistida por não sei quantas pessoas, né? A qualquer momento, ainda com esse diferencial do trabalho que é feito para a internet, para a web, né? Então, eu lembro que eu vi aquilo e eu me senti assaltado, sabe? Foi uma experiência muito, muito curiosa, assim. Mas eu não falo isso negativamente, não. É para dar ideia do alcance da coisa. Sim, sabe? Mas assim, essa identificação que você teve, esse susto, ali você conseguiu identificar assim, caramba, mas ali é o personagem. Não, sem dúvida, sem dúvida. Assim, porque tipo um livro que você entregou pro mundo, né? É um tá filho. Tá eternizado, é um personagem, né? Então, realmente, você cresceu nesse mundo. Foi. E aí, assim, todas as coisas, questões de adolescência, durante... Você fez até que idade? Saci foi minha adolescência inteira. Eu fiz o teste aos 12, só saí aos 18. E como é que foi ser adolescente, tá num produto de sucesso, né? Tá num produto de sucesso e você ter que lidar, assim, na vida... Deve ter sido com esse personagem... Tinha uma coisa muito curiosa, porque eu efetivamente estava me tornando um adolescente e o Saci tinha um espírito de criança. Uhum. Acho que até o Saci que eu fazia era muito criança, assim, a minha maneira de fazer, né? A Marleide, que a gente citou aqui ainda há pouco, da Desir, que era minha agente na época, ela falava e ela fala até hoje que o Saci que eu fazia era um Saci criança, palhaço, né? Na visão dela. E eu acho que mesmo, era. E então era isso, eu estava virando adolescente, a voz até a partir de um momento começando a mudar, isso também me gerava umas preocupações também, porque eu falava, minha voz está mudando, como é que eu vou manter isso aqui? E não, os personagens também envelhecem, eles vão mudando com você, né? Sim. Mas eu estava começando ainda, né, na vida de ator, então a própria técnica, a relação com a técnica, né, de colocar a voz para conseguir certo efeito. Tudo isso eu fui aprendendo ali enquanto fazia o Sítio. O Sítio foi uma grande escola, né? E com atores tão queridos, se tornaram tão amigos, né? E a direção, toda a equipe, deve ter dado todo um acolhimento para entendendo tudo que você estava passando. Né? Era muito curioso. Das crianças eu era o mais velho, né? Eu era o mais velho. Aí tinha César, Lara, Isabelle, mais novos. Era como se fosse assim, um primo mais velho. Aí tinha os tios, né? João, Dune, Sete, Cândido. Era muito engraçado. No sítio eu experimentei, por exemplo, uma coisa assim de andar a cavalo, pegar fruta no pé, sabe? Você coisas que eu, como criança urbana, não tinha vivido exatamente. Foi bom. Era uma brincadeira, né, pra você naquele momento também, né? Tipo, era uma brincadeira que séria. Que acabou virando séria. Era uma brincadeira séria. Porque tinha também um certo cuidado com a questão dos boletins da escola. Você tinha que mostrar que você estava estudando. Eu sempre gostei muito de estudar. O Isaac sempre foi o aluno, né? Você tá vendo? Representante de turma. Eu fui representante 2 vezes. Tá vendo? Dá pra sentir, ó. Mas você sempre pega essa coisa, uma responsabilidade é sua, né? Um perfil de... Eu sempre amei estudar. Não sei se porque também eu sou filho único, né? Então, esse mundo da fantasia, eu sou pisciano também, então essa coisa da fantasia... Também sou pisciana. Também? Hashtag mencionada. Então entende, total. né? 2 de março aqui. 2 de março, eu sou 24 de fevereiro.
Então essa coisa da imaginação é uma companheira, é uma companhia também. Essa coisa de estar com os bonecos, né? A gente começou a entrevista aqui falando dos bonecos. Uma coisa muito assim, de você fabular, de você imaginar, e você começa a estabelecer uma relação íntima assim, com a própria solitude, né? Que não é solidão, é outra coisa. Mas você lidar bem com os silêncios, né? Mas aí na escola é que eu realizava esse desejo de estar com os outros, né? Dos amigos da escola, dos trabalhos em conjunto da escola, de falar em voz alta, né, na hora da leitura. Sim. Porque, assim, conciliar todo o seu... Você teve toda essa vida escolar trabalhando, né? Com sítio, com horários, cansado, talvez não... Na escola era famoso, assim? Era, muito. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada, porque eu sempre fui, assim, até os meus 8, 9 anos, eu era aquele aluno insuportavelmente falador. E com essa característica aí daquele que é representante, o que eu falava causava um terremoto na aula, né? Os outros vinham junto. Um poder de convencimento, sabe? Sim. Mas quando eu comecei a trabalhar, um perigo, né? Quando eu comecei a trabalhar, alguma coisa também, sabe? Essas percepções que você vai tendo na experiência, né? Alguma coisa me disse ali que era preciso o recolhimento também. Porque o meu trabalho me exigia muito a aparição. E eu sentia a necessidade de viver também, muito intuitivamente, isso como adolescente, os meus momentos mais para mim. E por um outro motivo muito simples também. Fora dali, eu fazia o sítio, eu tinha essa coisa, né, com a fama, e ali não ia caber bem eu ficar levando aquela situação dentro da escola, sabe? Sim, sim. Então, eu ficava até pensando nisso. Pô, o pessoal vai achar que você é o quê? Tá querendo aparecer o tempo todo. Então, durante a adolescência, eu fui ficando um garoto mais retraído. Entendi. Mais silencioso, mais observador, porque eu sabia que o meu trabalho já fazia com que eu fosse muito observado. Deve ter sido uma luta muito interna, né? Mas eu acho que nesse aspecto não foi nenhuma luta, né? Foi mais uma questão de amadurecimento. Porque hoje, por exemplo, com a minha profissão, eu tenho o meu desejo de me expor, ele é muito concentrado nos meus trabalhos. No personagem que você cria. Que eu estiver fazendo, Então, assim, até hoje a gente tem muito essa relação com as redes sociais, né? É lógico que na minha rede social passam coisas da minha vida, claro, assim, uma coisa se relaciona com a outra. Mas o meu desejo de me expor, ele é muito concentrado no meu trabalho, assim, sabe? Então, eu quero mostrar os meus trabalhos na minha rede social, eu quero falar da peça que eu estou fazendo, do filme que vem por aí e tudo mais. Isso é o que mais me chama a atenção publicamente, sabe? Do mostrar publicamente. Depois dessa formação sua intensiva aí do sítio, que foi até os 18. Foi até os 18, como foi a sua jornada depois? Que aí você teve essa crise de, e agora? Pós-sítio. Agora você ainda ficou com isso na cabeça? Ferrou. Tem umas máximas assim na profissão, por exemplo, que dizem que, e é verdade, quando o ator começa muito cedo, começa criança, quando ele vai fazer 11, 12 anos, tem uma crise porque ele começa a virar adolescente, então a voz muda e tal. Então é como se aquela criança, aquele ator mirim, fosse perdendo a graça. Aquela graça gratuita da criança, né? Porque quando você é criança, você tem um encanto natural que é da criança mesmo, né? Tem as bochechas, né? Como é fofinho, como é bonitinho e tal. E quando eu estava na adolescência, já fui me percebendo como ator. E o que ia me manter um ator interessante? Então eu comecei a pensar numa faculdade de teatro. E eu lembro que algumas pessoas até falaram para mim assim, não, você vai fazer uma faculdade de teatro, você já trabalha como ator, você já é ator, você não precisa disso. Acho que a melhor coisa foi eu não ter ouvido essas pessoas. Porque foi muito bom para mim ter feito uma faculdade de teatro. Exatamente, falaram porque você mesmo já sabia o que você queria. E foi muito bom, porque me deu mais embasamento, me fez perceber até a experiência que eu tive até ali de uma outra forma.
para certas coisas não passarem em branco também do que eu já tinha aprendido, do que eu já fazia. Qual a faculdade que você fez? Eu fiz artes cênicas na Unirio. Na Unirio. Aí, quando eu acabei a graduação, né, tem aquele... Como é que chama? O bicho, como é que é? Que pega, né? O bichinho do teatro. Não, mas que fica coçando, né? Eu gosto de estudar e alguma coisa me dizia para não parar de estudar. Eu fui fazer mestrado. Aí fui fazer um mestrado em artes na UERJ e agora estou fazendo meu doutorado na UERJ também. E conciliando essa vida de professor com a vida de artista, né? Então, eu me considero um artista docente. Mas acho também recentemente que só esse termo também é insuficiente, porque é tanta coisa que a gente faz, né? Artista, pesquisador, talvez artista mesmo, porque eu acho que eu começo nesse mundo artista, eu acho. Assim, acho que é a minha vocação. A gente teve uma conversa assim, parecida sobre essas crises de identidade do artista, né? Porque primeiro a gente se identifica como atriz, como ator, mas aí depois a gente vê que a gente precisa extravasar, e às vezes por necessidade, e às vezes por querer também, conhecer outros caminhos. E a gente tem que aceitar que nós somos artistas múltiplos mesmo, né? Ainda mais tem que hoje, fazer uma né? escolha, né? Só isso, não. É muito limitador você dizer eu sou uma coisa só, né? Pode até dizer, achar, fazer, mas as coisas vão se transformando, né? Outras coisas vão vindo, né? A gente está sempre em devir. Tem um pesquisador que é professor lá da UERJ também, o Ricardo Basbaum, que ele tem um conceito que chama o artista, etc. Então tem um livro dele que chama o Manual do Artista, etc. Nessas definições aí que eu falei ainda há pouco, né, do artista docente, do artista pesquisador, ou do artista, ultimamente eu tenho gostado muito dessa, o artista, etc. Eu sou isso. Adoro, né? Fala. Quando que você começou a misturar o violino com teatro, com essa... Essa é uma ótima pergunta, porque falando dessas crises, né, de identidade como artista, como pessoa, eu comecei as minhas experiências artísticas com música, como eu falei para vocês. Mas aí, logo depois, veio o teatro. E o mundo do teatro, quando ele vem ganhando você, né? E eu já estava trabalhando profissionalmente, né? Fazendo televisão. Eu estava mergulhada. Eu achava que eu não ia mais conseguir conciliar minha vida artística com música. Entendi. Eu cheguei a fazer uma prova para a orquestra jovem da OSB. Passei. Ligaram lá para casa, você passou, tem que vir aqui. Eu falei, eu não vou poder, porque agora eu estou muito acumulado de coisas. Ai, meu Deus, você passou para o sonho de tanta gente. Mas que eu não podia mesmo. Mas aí começaram a aparecer essas propostas de conciliar as duas coisas. Eu lembro que o Roberto Talma, querido, um diretor importantíssimo na minha vida, né? Não tá mais aqui entre a gente agora, que me escolheu para fazer o Saci, ele sempre gostava de colocar o personagem para tocar violino em algumas situações. Então, no nosso primeiro especial de Natal, ele inventou lá do Saci tá tocando violino numa lua à noite. Era até escrita pela Cláudia Souto, que agora escreve essas novelas todas, né, das 7, né? Pega, enfim, todas essas. Cara e Coragem. E aí depois veio um especial que eu fiz, e até recentemente lembrei muito dela, dessa série, desse especial, porque foi a história de um menino como eu, que era um menino assim, de origem pobre, que queria ser artista e não sabia se aquilo realmente poderia, né, ser um caminho viável, possível. E aí tinha o Milton Gonçalves, que fazia meu avô, que dizia para ele, você pode, os seus sonhos, você tem que lutar contra os seus próprios pensamentos, você é o seu maior adversário, né? Então foram aparecendo esses trabalhos onde eu conciliava essas coisas todas. E aí eu, já com 20 anos, eu fui entendendo que aquela era a minha identidade. Essa identidade do artista múltiplo, do artista contemporâneo, que é um artista que está transitando por esses diferentes lugares. E isso se tornou a minha pesquisa, inclusive, de artista acadêmico. No meu doutorado, eu pesquiso essas questões das artes híbridas, que conversam umas com as outras, né? Que maravilha. É isso, eu acho que a minha vocação é essa,
colocar as artes para conversar, né? Esse movimento híbrido de teatro com música, com audiovisual, com performance, com literatura. E ultimamente é o que você tem feito bastante, né? Bastante. Nos palcos, tocando. Ou cantando. Tô cantando. E canta também? Canto também. Eu me considero um ator que canta. Um ator que está sempre cuidando desse material para quando precisar cantar. Tô aí. E aí você saindo da vida acadêmica, fez o mestrado, e aí você já estava conciliando com os espetáculos, temporada, como foi? Você entrou em algum grupo? Me conta aí essa... Quando eu cheguei aos 22 anos, eu já tinha feito muito televisão. Eu já tinha feito 6 anos de sítio, já tinha feito algumas novelas, já tinha feito especiais, como eu falei para vocês. Aí rolou uma outra crise, que foi uma crise assim de pensar, puxa, e agora? Eu vim nesse embalo, que era um embalo da criança ainda, que eu tinha sido, que foi me levando, os diretores foram me levando para as novelas, tal. Mas e agora? Agora eu sou adulto, os trabalhos em televisão já não são tão frequentes como foram num determinado momento, porque tem essas fases. Sim. Eu falei assim, bom, mas espera aí, eu estou tendo uma formação em teatro, está na hora de começar a botar isso para valer mais. E eu já tinha começado a fazer teatro adolescente, mas tinha feito muito menos do que eu tinha feito televisão. Então foi aí que a minha vida no teatro começou a verticalizar. O teatro você fazia junto com o sítio, então fazia, assim, quando surgia, você fazia, mas sua prioridade no momento era o sítio, até porque... O sítio foi me oportunizando fazer outras produções. Eu fiz muito televisão. Quando você entrou na Unirio, teve aquele olhar todo... sempre tem. Lá vem ele. Nada a ver, gente. Sempre tem. Ele não é ator. E aí leva um tempo também para as pessoas entenderem. Que você era ator, porque tem essa picuinha. Tem. Mas eu acho que isso também é uma coisa que depende muito de você, né? Mas até mostrar, né? E eu tenho certeza que, assim, eu sou um artista que, mesmo tendo começado a carreira profissional na televisão, a minha formação, a minha forma de ver o ofício é teatral. Entendeu? Eu me considero um ser de teatro. É uma coisa que chegou na minha vida e me moldou, né? Então, dos 22 anos para cá, a minha vida no teatro ganhou uma profundidade, uma densidade que eu não parei mais de fazer teatro. É uma coisa que eu amo fazer teatro. Essa relação que você tem no palco, com o público, sabe? Tem uma coisa de ritual mesmo, né? De você... Cada dia... A peça não começa ali, começa quando você acorda de manhã, você já começa a se preparar. Com frio na barriga já, né? Aí você vai fazer o teu alongamento, vai passar o texto, aí chega no teatro mais cedo para poder se concentrar. Então, assim... Dos 22 para cá, a minha vida no teatro, assim, ela ganhou um corpo muito interessante. E qual foi o espetáculo assim, que você lembra de assim, agora eu sou artista agora de palco, de teatro também, né? Já depois da Unirio, de formação. Você tem algum espetáculo que te marcou assim, de nossa, aí, mais uma bolinha do etc. Eu ia perguntar também se você... porque foram várias peças, assim, eu não sei dizer... E no decorrer da faculdade... Quando foi exatamente, né? Eu lembro que até eu terminar a faculdade, eu ainda estava muito ligado à TV também, né? Mas eu já sabia que eu tinha um caminho ali no teatro que eu estava construindo, e é uma coisa que leva tempo mesmo, né? Das pessoas também irem conhecendo o seu trabalho. Mas foi através do teste ou você já foi saindo dali da faculdade já com um grupo específico? Na faculdade você sempre conhece muita gente, né? E aí tem uma coisa também que é muito legal, né? Foi ótimo que você tocou nesse ponto assim, do preconceito que muita gente tem com a TV. Sim. Mas a TV também dá muitas coisas boas pra gente. Com certeza. Porque assim, eu conheci muita gente interessante fazendo televisão. Claro. Gente, tudo que envolva arte, tudo que envolva atuação, eu acho que é válido. Hoje em dia isso acho que já diluiu. Não diluído muito, por conta dessa questão do híbrido também que eu falei aqui, que eu pesquiso, né? Hoje em dia, até se você pensar numa formação do ator, não dá para você pensar de uma forma purista
ele só dentro de um palco. Porque antigamente, na nossa época, os atores faziam questão de falar: eu sou atriz de teatro. Gente, não existe mais isso. Hoje a gente precisa lidar com isso aqui também. Ainda mais depois da pandemia. Com interface, com esses dispositivos aqui e com a mesma desenvoltura do palco, a gente vai ser solicitado a estar diante de uma câmera N vezes. Na pandemia, a gente teve que gravar as peças para conseguir ser visto, né? Exatamente. Então, o ator que era de teatro somente teve que aprender a lidar. Os últimos que tinham ainda esse pensamento acabou. Morreu na pandemia. Se a gente pensar em termos de formação, tenho falado muito isso com os colegas professores. Hoje está tudo, e precisa ficar tudo muito mais pulverizado. Porque a formação do ator precisa contemplar também essa relação com esses equipamentos, entendeu? Com esses meios, com essas novas mídias. Eu falo por mim, assim, esse contato com a câmera foi, assim, eu fui forçada bastante na pandemia. Tipo assim, vamos lá, vamos experimentar. Isso, todos nós. O que é isso? Ficamos mais íntimos. Eu, antes da pandemia, já estava... dar aula pelo Zoom. Total. Antes da pandemia, eu já estava começando a querer beber um pouco dessa água. Querer aprender como que funcionava esse esquema por trás das câmeras. Eu acho que é importante para o ator também entender, para facilitar até o trabalho da pessoa que está ali por trás das câmeras. Eu falo muito isso também. Eu já ministrei uma disciplina que chama Novas Mídias para o Teatro. E eu falo isso. O ator, durante a pandemia, o ator pós-pandemia é um ator modificado, né? Porque ele aprendeu a se interessar mais pela iluminação, não só a relação dele com o texto, mas com a direção dos vídeos que ele vai preparar para enviar. Então, assim, ele ficou muito mais, atento, ligado a tudo isso que envolve uma elaboração fílmica, audiovisual, self-tape, agora é tudo os testes. Você vai produzir o seu teste em casa. Então aí começa de uma maneira improvisada. Na terceira, na quarta vez você já fala, não, eu vou fazer isso melhor. Então você já começa a comprar um equipamento, um ring light, né? Já reserva aquele espaço da sua casa com uma boa luz, com um equipamento de luz, com um fundo que seja neutro e apresentável. Você vai cuidando, mas com essa roupa aqui não vai me ajudar a fazer um bom teste. Você já começa a pensar nessas outras coisas. E com isso o ator vai ficando mais autônomo também, mais inteligente, mais disponível. E você é roteirista também, né? Eu já fiz um roteiro para um carnaval, né? Eu sou mais um escritor nesse presente momento, né? Mas eu tenho uma relação também muito forte tenho esse interesse também em escrever mais para esse caminho aí de roteiros. Eu ia perguntar se você escreveu alguma peça, se você já montou alguma peça sua. Não, ainda não. Ou se você já viu alguém montando. Ainda não. Eu tenho algumas na gaveta. É isso. A gente pode conversar, ó. Você é desengavetadora de peças? Pois, vambora. Não, eu tenho alguns projetos... assim como eu tenho projetos de livro também, porque com literatura a minha vida foi antes, né? Já publiquei 2 livros, tem um outro a caminho. Começou com o conto do Saci, né? Foi um projeto para o qual fui convidado até. E como eu sempre gostei de escrever, falando ainda daquele menino lá que gostava desses eventos todos, quando eu era criança eu lembro que eu fiz um livro com a minha prima, com a Letícia. Ela organizou o livro todo, assim, a capa e tal, e a história era eu que criava. Então já tinha essa relação. Teve um livro mesmo? Ela produziu um livro, assim, físico. E você tem ele? Eu não tenho mais. Que pena. Talvez deva ter algum pedaço, assim. Que é uma coisa, né? Ficou mais a lembrança. Era uma recriação do Gato de Botas, uma coisa assim. E então com a literatura começou mais. E aí eu recebi um convite para participar de uma coletânea de contos chamada Histórias de Sacis. Sim. E aí eu faço o conto que abre esse livro. Aí depois veio o meu outro livro, que é um desdobramento da minha pesquisa de mestrado. Isso que eu ia perguntar. Essa sua pesquisa de mestrado, assim que você acabou, você já pensou em publicar? Sim, porque eu sempre amei os livros. Eu queria transformar aquela pesquisa em livro. Porque eu achava importante também mostrar para as pessoas o que eu estava pesquisando, né? Que é o seguinte, de novo essa coisa do artista múltiplo, né? Eu sempre gostei dessa relação das artes.
E eu comecei a pensar, o que eu vou pesquisar no meu mestrado? O que eu vou pesquisar? Eu queria que fosse uma coisa que tivesse a ver com a cultura brasileira. E aí eu fui lembrado de uma manifestação que eu acompanhava quando criança, que eu ficava vendo pela televisão, que eu ficava vendo no bairro onde eu cresci, em São Gonçalo, no Porto da Pedra, que tinha uma escola de samba. Eu falei, vou pesquisar a escola de samba, porque eu achava que tinha uma questão de teatro ali. Total. E um teatro popular, a céu aberto, de uma matriz afro-brasileira. Tudo isso me fazia pensar numa coisa diferente do que a gente está acostumado a ver na academia, né? É um palco, né? Esse ano foi a primeira vez que eu pisei na passarela do samba. Né? Ai, não tive ainda esse prazer. Desfilei na Ilha do Governador. Minha mãe desfila há anos. E ela estava meio desanimada, né? Pós-pandemia. Eu pensei, tá, mãe, você vai desfilar esse ano, eu vou com você. E eu sempre tive nos bastidores de escola de samba, porque era na Ilha do Governador, amigos da escola de samba, sempre fui em barracão. Mas eu nunca desfilei, porque sempre carnaval eu viajava. Carnaval, pra mim, era sinônimo de viajar. Uhum. E aí eu ficava vendo, né, todos os meus amigos desfilando, mas eu sempre ia pra um lugar mais quietinho. Aí esse ano eu desfilei. E aí você falando isso agora, foi a primeira vez que eu fiz essa relação. Porque quando eu entrei assim, eu vi a minha mãe, uma pessoa comum, virar uma artista. Exatamente. E eu vi as pessoas... Que lindo isso que você falou. Eu vi as pessoas da ala... Exatamente. Numa... sério, gente. Eu chorei, porque assim, eu não imaginei que eu ia ficar emocionada. Bonito isso. E aí eu chorei muito. Assim, você ainda não leu meu livro, né? Não li ainda. Porque no início eu falo bastante disso aí. Que é de como quando eu era criança... eu vi as pessoas carregando umas sacolas plásticas escuras. Você deve ter visto muito isso, eu carreguei essa sacola escura. E aí eu fiquei igual uma criança. Porque eu me senti uma criança. Eu fiz lives o tempo inteiro. Eu pensei, tô aqui chegando com minha mãe. Olha aqui os carros, olha como as pessoas carregam. Porque pra quem não sabe, essas sacolas plásticas carregam as fantasias das pessoas. Então eu lembro quando eu era menino, eu ficava vendo pela grade da vila onde eu morava, aquilo, e eu não entendi. Depois eu vi aquelas pessoas transformadas na avenida. Eram as pessoas que eram o jornaleiro, era a esposa do jornaleiro, era o garoto da rua. E aí, durante o desfile, nas imagens da televisão, às vezes eu via alguns deles e eu via essas pessoas transformadas. Eram as pessoas fazendo arte. Né? E uma arte popular, uma arte não necessariamente com atores, artistas, profissionais, mas mostrando como a arte pode fazer parte da vida das pessoas também. Eu fiquei assim, a chefe de harmonia da ala, ela tinha uma energia como um diretor de pau. E eu não tinha noção que existe. Claro, né? A gente vê o pessoal certinho, as alas. Mas quando a gente tá ali, a gente... Mas eu não tinha noção da maestria que de uma pessoa da harmonia. Gente, nos ensaios passando, vamos lá, a linha. E tinha uma marcação de cena. Exatamente. É muito teatral. Só, foi assim que eu comecei a ver que ali tinha uma coisa teatral. Total, Isaac. E aí no seu livro você faz o link do teatro com o carnaval. Com o carnaval da escola de samba, especificamente. E que aí, como pesquisador, fui descobrir que tem muito a ver, porque... durante muitos momentos, assim como na Idade Média, as atividades teatrais eram concentradas nos dias de carnaval, por conta dessa relação com... Na Idade Média, por exemplo, você tinha, na Renascença, eles entendiam que o período do carnaval, por ser mais licencioso, mais livre, inclusive das amarras morais, né, de uma sociedade muito preconceituosa, muito moralista, você tinha esse momento também para as estreias, as grandes estreias dos espetáculos. Então, o período carnavalesco ele é muito associado ao carnaval, né? Ambos, o carnaval e o teatro, são atividades, são fenômenos do mascaramento, né? Você brinca de ser quem você não é, né? Tem um jogo com essa questão da representação. Até a própria representação básica, né? As máscaras, exatamente. Arlequim, Colombina, os personagens da comédia dell'arte. Que fazem muito parte tanto do carnaval quanto
do teatro, né? Eu sempre fiz essa relação, né? Em relação à máscara, em relação ao carnaval. Mas essa coisa que vocês falaram do desfile ali, daquele trabalho dessas pessoas comuns, eu não tinha pensado nisso. Nossa. Que são pessoas que não são necessariamente artistas, né? Acho que isso é um dos grandes ensinamentos do carnaval também, né? Mas cada um tem o seu artista dentro de si. Cada um pode viver a vida artisticamente, né? É uma coisa meio bucólica também, porque eu lembro, assim, né, Orfeu do Carnaval, né? O filme, esse filme me marcou muito. Sim, do Kaká. Aí me marcou muito, eu lembro, assim, na adolescência, assistindo esse filme. E a música. Eu pensei assim, nossa, eles são artistas por um dia. E depois a vida volta, sabe? Isso também é muito... É louco, é bonito. E esse filme, até as passagens de carnaval desse filme foram feitas durante um desfile da Viradouro do ano de 98, que era sobre Orfeu, né? Joãozinho. Aliás, um dos desfiles mais bonitos que eu já vi. Assim, muito bonito. Nossa. Nossa, eu tô aqui, vou ler o livro. Eu tô já curiosa, com vontade de ler. Não, é por aí mesmo. Assim, o início do livro eu falo muito disso. Que antes de entrar nessa coisa mais... intelectual do pesquisador, eu queria começar pelo coração, pelos afetos, sobre por que o carnaval sempre foi uma festa que me atraiu. E eu nasci praticamente dia de carnaval, né? 24 de fevereiro, quase sempre carnaval. E eu fui feita no carnaval. Nasci em novembro. Então. Eita, pai e mãe. Pularam bem o carnaval. Por isso que eu amo o carnaval. Bem o carnaval. Exatamente. Mas o carnaval tem essa questão sentimental muito grande, acho que como todo mundo, desde uma lembrança, como você falou dos sacos pretos, eu tenho a lembrança das cadeiras de praia na calçada. Gente, cadeiras de praia na calçada, eu falei isso há pouco tempo. Tendo bem subúrbio, né? Quando eu fiz uma postagem sobre o meu desfile, e foi isso, veio toda uma carga muito sentimental para mim, assim, eu não sabia que viria essa chuva de sentimentos e uma temática tão rica, né? Isso aí. Aí você resolveu juntar isso tudo, essas informações e escrever esse livro. E a escrita foi a mesma? Não, eu fiz outro texto, porque quando eu acabei o mestrado, eu falei assim, não, eu quero... Porque como eu queria que essa pesquisa tivesse um alcance maior para pessoas que não fossem exatamente do universo da academia, Sim. Eu mudei, inclusive, a dicção desse texto, entendeu? Uma coisa mais próxima, mais... E acho que a editora, né, o meu editor, o Jean Cândido, ajudou muito nisso, na visualidade desse trabalho, né? É um livro que tem muitas imagens que eu fui também pesquisando, que eu fui levantando, com os entrevistados. Eu entrevistei gente, porque é o seguinte, eu entrevistei tanto gente do carnaval quanto gente do teatro que faz carnaval e gente do teatro que assume o carnaval como uma referência, assim, para suas criações. Então, eu tive o privilégio de entrevistar Zé Celso Martinez Corrêa. Nossa! Que me falou sobre como que o Carnaval da Escola de Samba é uma referência para o Oficina. É uma avenida. É uma avenida. É uma avenida. É também uma... Que está agora com o Esperando Godot. Com o Esperando Godot. Aí fechou tudo agora. Aqui, ó. Porque é uma rua... Linkou tudo agora. Que é a continuidade... É uma passarela que é a continuidade da rua. Sim. Normalmente eles até vêm da rua fazendo uma procissão, como normalmente se fazia antigamente, né? Procedendo às tragédias e às comédias antigas. Então, antes de começar a tragédia, antes de começar a comédia, vem aquela procissão, naquela algazarra, naquela brincadeira, e entram no anfiteatro para começar a peça. E eles lá na oficina fazem muito isso. Muitas vezes eles começam do lado de fora na rua e desagam aquele movimento na passarela da oficina. Gente, nunca naquela arquitetura incrível da Alina Bobardi. É essa passarela mesmo, né? A cabeça faz assim, né? É incrível, porque tem uma coisa no desfile da Escola de Samba que é um espetáculo feito para andar. O palco é andante. E eu acho isso fantástico, né? Você tem que encontrar outras soluções artísticas ali. Porque você não tem aquele aparato, aquele amparo da coxia, é tudo aberto. Então você tem que fazer isso ali. Tem aquela questão, né? Olha os jurados, vai passar pela cara dos jurados. E é um elenco grande. Que nunca participa junto do mesmo ensaio. Aquelas pessoas nunca vão ensaiar juntas. Você nunca vai conseguir reunir 3.000 pessoas ao mesmo tempo.
É verdade. Terei espaço para isso, né? A gente tem os ensaios de rua, né? Mas nunca vai a quantidade que vai no dia do desfile. Então aquelas pessoas possivelmente nunca mais vão estar juntas na vida. Nossa, que profundo! Ai, que triste agora que eu fiquei. Mas é também uma fagulha, né? Com certeza. De alegria, né? Sim. Que é único. Vamos aproveitar esse momento. É bem o espírito do carnaval, né? Exatamente. Vamos viver os 4 dias intensamente. É uma agonia. Como tudo fosse acabar, né? Verdade. E acaba, né? São os 4... o momento melancólico do Godot. Todo mundo pensativo, pensando, o carnaval. Esperando o Godot. Esperando o carnaval. O próximo. E como foi, assim, esse... agora, caramba, tem um livro. É um momento muito marcante da vida. Eu acho que se eu tivesse um livro, eu ia ficar assim... Gente, eu sou dona desse livro aqui, ó. Eu que escrevi aqui, ó. Como é que foi isso? Incrível, sim. É uma realização. Um filho. Porque foi o primeiro livro solo, né? O outro tinha sido coletivo. E fazer livro dá muito trabalho. Às vezes você pensa que nunca vai terminar. Porque sempre tem mais alguma coisinha, eu vou ajeitar mais isso aqui. Você que fica... Você perfeccionista, né? Hein? Perfeccionista. A revisão foi sua? Não. Do editor, mas eu sempre falo, Jean, agora não mais, mas depois da primeira edição eu falei, Jean, tem isso aqui. Aí depois chegou uma hora que falou assim, Isaac, chega, né? Chega. Tá bom, né? Foi. E agora, nós falamos de TV primeiro, que você começou ao contrário de muitos artistas, né? Você começou pela TV primeiro. Falando da música, TV, aí teve a Unirio, aí teve o cinema. Como chegou? A outra cinema é aquela coisa do inquieto, né? O bicho carpinteiro. A literatura, eu ia falar ainda há pouco, né? Que fica coçando, eu não lembrava. O bicho carpinteiro. Eu já fazia TV, isso adolescente, teatro. Aí eu falava, puxa vida, eu quero fazer cinema. Mas nunca tem oportunidade, nunca acontece. E aí eu não me lembro nem mais assim como foi exatamente que eu cheguei no cinema. Sei que o meu primeiro filme foi o 30, sobre carnaval. Gente! Tem umas coincidências assim, né? Na vida que são incríveis, né? Ou não são coincidências. Não são, né? E foi um filme que 30, sobre o Joãozinho 30, que é o Matheus Nastergalli, que faz maravilhosamente bem. E aí fiz esse filme. Aí depois fiz um outro que é um dos principais filmes que eu fiz, assim, em termos individuais, né, pra mim. Que é o Alemão. E aí depois fui fazendo outros. Aí tem um agora que ainda não estreou, que chama Grande Sertão, que é sobre o Grande Sertão Veredas. Que tá super esperado. Esperado. Tá super esperado. Contexto diferente, porque não é do sertão. O Gilson, que teve aqui. Sim. Velho. Ele fez? Ele tá fazendo o Riobaldo, que é esperado. É verdade, sim, é verdade. E tá super esperado mesmo esse filme. E se passa numa comunidade. Esse universo de facções, e de luta, e de descobertas, e de amor... num contexto de uma comunidade que pode ser no Rio de Janeiro, pode ser em São Paulo, pode ser em qualquer lugar, né? Esse universo do Guimarães Rosa, que traz a aridez do sertanejo, mas também a poesia, né? A paixão. E essa aridez da cidade deve ser bem que fica transposta para a cidade. Né? Deve ser bem... super curiosa. E eu tô no bando do mal, né, nesse filme. O bando do Hermógenes, que é o Eduardo Sterblitz que faz. Eu faço o assistente dele. Deve ser muito divertido trabalhar com ele. Não, é o Sterblitz, a gente se conheceu num tablado. A gente tá falando aqui de caminho, né? E eu passei pelo tablado também. Fazendo televisão, eu falei assim, puxa, eu quero experimentar mais teatro e tal. Aí fui fazer tablado. Ficou quantos anos? Fiz um ano só, mas foi muito rico. Foi muito rico. Foi aluno da Bia Junqueira, uma querida, que não está mais aqui com a gente hoje, uma grande professora, e aí ele conhecia o Sterblitz. Aí uma vez eu estou no Projac, saindo, ele chegando, alguém fala, Isaaczinho? Quem tá me chamando de Isaaczinho? Dessa liberdade. Que esse louco. E é engraçado que
as amizades, né? A gente vai fazendo muito junto e através dos trabalhos, né, também. E aí a gente estudou no tablado, depois a gente se reencontrou profissionalmente fazendo Éramos Seis e fizemos agora Grande Sertão. Nossa, interessante, né? É que nem... Não, mas ninguém bate a Bel Kutner, pra mim. Porque eu já fiz várias coisas com a Bel. Foram 5 trabalhos em televisão. E os novos projetos agora é o filme, né? E espetáculos, que você estava há pouco tempo agora em São Paulo. Me conta um pouquinho dessa... ele falou que vai lançar alguma coisa em São Paulo. Sim. Conta agora Adora São Paulo. Dos próximos projetos, dos espetáculos que você estava agora. Então, eu tenho feito... Vou começar por um que já não é nem mais inédito, mas que é um espetáculo que eu acho que a gente vai fazer muito ainda. Que é o Encontro, Malcolm X e Martin Luther King Jr. Faço o Malcolm X. Já fizemos Rio e São Paulo. A gente precisa fazer mais vezes aqui no Rio. A produção está sempre buscando. Vamos tentar voltar. Estreiei um espetáculo semestre passado que chama Chega de Saudade. Sim, como está sendo fazer? Muito interessante. Eu faço João Gilberto. Caramba! Responsabilidade. Não faz João Gilberto, por favor. Porque ele era uma figura reclusa, né? Quem não ama João Gilberto? Eu adoro. Mas eu tenho alguns amigos até que falam assim, puxa, eu não gostava do João Gilberto, mas agora eu acho que eu gosto um pouquinho mais por causa da peça, vendo você fazer. Eu falo, acho que bom. Porque tem essa brincadeira mesmo, né? Do João Gilberto, né? Que ele não queria aparecer nunca, né? Tem umas lendas, nossa. Enfim, tem uma história dele com a Elba Ramalho, que ela teria ido lá, ele convidou a Elba Ramalho para... Não sei se isso é verdade mais, gente, mas uma lenda, uma das muitas que envolvem o João, que ele convidou a Elba para jogar baralho, e ela foi na casa dele jogar baralho. Mas aí a porta estava fechada e ele foi debaixo da porta e jogou um baralho por baixo da porta. Assim, bem João, né? E aí, enfim, uma coisa bem lenda também. Ninguém já sabe mais se isso é verdade, se é mentira. Sim. O Telmo Fernandes veio aqui, aí ele contou também quando ele fez o espetáculo Tom e Vinícius, né? De toda essa questão de quantas histórias se descobre quando você entra dentro de um processo, né? E aí tem que estudar. Enfim, aí eu fiz Chega de Saudade agora. A gente também vai voltar com esse espetáculo em algum momento que a gente só fez São Paulo. E eu agora estou para estrear um outro espetáculo em São Paulo também, que chama Renoir, A Beleza Permanece, que é um olhar sobre a questão da beleza hoje. Será que tudo atrás da beleza vale a pena? Tudo pela beleza é válido? Porque é uma estudiosa sobre Renoir, mas ela começa a ser questionada em relação a como Renoir, por exemplo, se utilizava das modelos femininas para pintar aqueles quadros. Vem aí uma discussão sobre machismo nas artes, né? Sobre sexismo, né? Sobre essa apropriação do corpo alheio também. Né? Tem toda uma discussão sobre isso. Racismo também, porque o personagem é o antagonista dessa pesquisadora, dessa curadora de arte, que vai trazer essas questões todas do racismo, do machismo, do sexismo, enfim, dessas questões das minorias, que hoje vem muito forte através das artes, né? E ele vem questionar isso, né? Então, você vai cultuar Renoir? A gente hoje precisa de outras coisas, e não só ficar endeusando essas figuras que, no fundo, fizeram uma arte colonizadora, inclusive do corpo feminino. Então, tem toda uma discussão nesse lugar aí. Eu acho muito interessante. Eu acho que cada vez mais a gente está indo por caminhos, questionando, que antigamente ninguém questionava. Ninguém vai questionar o quê? Vai questionar Renoir? Vai questionar Monet? Não vou questionar. A gente não se sentia no direito de questionar. Vai questionar um grande... Vou questionar Monteiro Lobato? Vou questionar isso aqui. É verdade. E a gente está no momento, não. Eu, como pessoa... Eu posso dar minha opinião, desde que eu não esteja afetando ninguém e, né? Não, a gente está mudando afetando não, mas, tipo,
que eu não esteja desrespeitando a outra pessoa, por que não opinar? Eu acho que opinar e desmistificar, né? Exatamente. A arte tem essa função, né? Tem essa função. Inclusive a beleza, né? O que é a beleza? Que é bonito para você, pode não ser para mim. Será que o ideal de beleza é aquela ideia clássica, helênica, de equilíbrio, proporção? Sim. Né? De um corpo atlético, branco, né? Que sempre foi vendido, né? Europeu. Né? Então, o meu personagem vem muito trazer essas discussões também na peça. Eu acho muito legal. E o autor é o Rogério Corrêa. Ele tá em cartaz. Esse espetáculo? Esse espetáculo. Não, a gente vai estrear. Vai estrear ainda? A gente vai estrear. E qual? Já tem data? É para outubro, em São Paulo. Vem para o Rio também. São Paulo está concentrando tudo. E as temporadas estão cada vez ficando menores, né? As temporadas menores. As temporadas de 2 semanas, né? Assim, não existe mais aquela temporada de um mês de espetáculo, né? Se bem que com Chega de Saudade a gente fez 1 mês e meio. 1 mês mas é raro. Mas é uma coisa já fora da curva para esse eixo Rio-São Paulo, né? Porque a peça, ela vai ficando boa, ela vai ficando aquecida, né? Quando você termina uma temporada, você vê quantas coisas você descobriu. Nossa, é verdade. Em cada apresentação, né? Você vai... Cara, que legal esse lugar que eu entrei. Poxa, que bacana isso. Você acaba descobrindo coisas do personagem, Exatamente. Mas acho que é uma coisa também pós-pandemia, também, que acho que ele está refletindo toda essa questão artística. As pessoas... As produções estão mais inseguras sobre a questão de sustentar um espetáculo mais tempo no teatro. Com Chega agora foi muito assim. A gente teve uma presença muito forte do público, mas que foi crescendo também, né? As pessoas no início as pessoas estavam voltando ao teatro, né? Então, sabendo ainda se teriam uma segurança mínima para poder entrar no teatro, né? Todos de máscara, enfim. A gente fazendo testes semanais para poder estar ali, né? Felizmente ninguém durante o espetáculo esteve com Covid, que a gente estava com muito cuidado mesmo, né? Para não parar o projeto. Mas está então, muito e está voltando, né? Assim, a gente está com esse receio ainda. Tem quantas pessoas no elenco? Eram 8, eram 6 ou 7 atores e uma baterista. Bem animado, um espetáculo com muita música, com audiovisual, com imagens sendo projetadas em simultâneo. Ainda estão no processo de ensaio ainda? Não, a gente estreou o espetáculo, né? E a gente agora vai começar a rodar para outros lugares. É desejo de fazer no Rio também, porque o que é o Chega de Saudade? Ele é uma revisão crítica da Bossa Nova. Porque a Bossa Nova é uma imagem assim de um movimento cuja imagem, melhor dizendo, é muito branca, né? Personagens brancos, mas a Bossa Nova é uma variação do samba. Muita gente não sabe disso. Sim. Né? Sim. Nossa, e o documentário da Nara Leão o Canto Livre de Nara Leão, muito bom. Muito lindo, muito bom. E ela teve essa coragem também de ir ao morro, de assumir essa relação e até de abandonar a Bossa Nova quando ela acha que... ela foi um personagem importante para nossa... Quando ela já achava que existiam outros tipos de música que falavam mais sobre as questões urgentes da época, né? Então ela foi, inclusive até numa relação com o teatro também, naquele show Opinião, importante com o Zequete, com o João do Vale. Isso passa pela peça também. E pela sua pesquisa também, da questão de um artista híbrido, né? Dessa questão. Ela, música, trabalhou... um engajamento político. Um engajamento político, teve visão, né, de trazer artistas da Bahia para o Rio de Janeiro, né? Eu não sabia que foi ela que chamou a Maria Bethânia. No momento ela cansou e fala... Vem fazer no meu lugar. Maria Bethânia. Tem uma menina lá na Bahia... Maria... não, mas não era nada, né? Ela não era conhecida. Não era conhecida. Ela foi o show Opinião que, né, colocou. Nossa. E aí é isso. Então, Chega de Saudade é um espetáculo feito só por atores e atrizes negros nos lugares desses personagens famosos. Então, eu faço o João Gilberto, aí tem a Silvinha Telles, tem o Carlos Lira, tem o Menescal, todos atores negros. Então, já tem esse impacto no início. Porque é uma discussão também sobre a questão do racismo. Sim. Nesse movimento que ficou tão branco e embranquecendo uma célula rítmica do samba,
como é ver os negros nessa condição de privilégio, nos apartamentos de Copacabana, fazendo uma música que cantava o amor, o sorriso e a flor como um sentido de uma vida sem grandes problemas. Né? Um barquinho violão. Um barquinho violão, exatamente. Então é uma provocação muito nesse lugar, sabe, também. Misturei o barquinho, o banquinho. O barquinho vai. Um barquinho, um violão. Mas, nossa, deve ser realmente um espetáculo lindo. Estaremos lá, né? Vão assistir. Eu gosto de fazer, as pessoas têm gostado de assistir. Eu sou suspeito pra falar. Né? Eu gosto de samba. E agora eu gosto de você também, porque eu tô te conhecendo agora. Não, para, que tu tá doido pra te chetar desde que você descobriu. Não, e tem isso. Tem uma questão musical também na peça, que é de, por exemplo, ir deixando o samba mais evidente em alguns momentos, de ir desconstruindo a bossa nova. Não é só uma montagem, é uma desmontagem, assim que a gente tem apresentado a peça. Que é tanto que o final ele tem um caos, porque a bossa nova ela foi se desintegrando, né? Eles foram se separando, cada um foi buscar o seu rumo. Se lembrou da Nara, que realmente foi ter esse caminho dela com samba e com outros ritmos. Ela nunca se prendeu a nada, nem a ninguém. Nossa. Então, a própria bossa nova, da qual ela é uma figura assim de proeminência, assim, ela tá desde o início, ela mesma abandona aquilo. Sim. E até os amigos dela falam assim, você tá louca. Tá louca. Você, até machistamente, né? Você nem sabe cantar direito. Total. A gente que fez você e tal, uma coisa assim bem, né, bem abusada. Gente, até a Elis, até implicância com a Elis tinha implicância com ela, né? Ela pelo que eu entendi. Duas artistas com personalidades diferentes e muito fortes, né? Exatamente. Muito fortes. E tem aquela música que ela fala, né? Quando não sou eu, a Elis fala, né? Quando não sou eu, é Nara Leão. Eu conheço. Eu também não. É uma pupurri. Que ela tá com o Jair Rodrigues, aí é um pupurri que ela brinca nesse momento. E tem aquele episódio da guerra contra a guitarra elétrica na música brasileira. Que a Elis acabou sendo contra. E aí teve até uma passeata contra a guitarra elétrica. E a Nara já tinha uma cabeça mais aberta nesse sentido, né? Teve uns artistas que entraram ali sem saber muito, né? Que hoje ficam com vergonha. Hoje ficam com vergonha de falar assim, caramba, que vergonha. A própria Elis depois vai colocar guitarra elétrica nas músicas dela. Sim. Nós temos, como você viu, né? Nós temos essa ambientação temática. Godot. Muito bom. E aí a gente queria perguntar pra você se você tem alguma história sobre espera. Sobre espera na sua vida. Algo que você esteja ainda esperando acontecer. Alguma história. Olha, eu gosto mais de ter esperança do que esperar. Porque esperar, né? Acho que é o Manuel de Barros que fala essa coisa do esperançar, né? Esperançar seria você estar disponível, mas ao mesmo tempo agir, fazer alguma coisa, fazer algo por aquilo que você deseja, né? Acho que esperar só é uma atitude muito passiva. E acho interessante que essa peça do Beckett, o Esperando Godot, é até uma provocação nesse sentido, né? Eles esperam tanto que eles não agem. A primeira fala do Esperando Godot é nada a fazer. Sim. Não há nada a ser feito. Nada a fazer. E por isso essa peça frustra tanto a forma do drama. Porque o drama é fazer, né? Esse é o significado de drama, né? Desde os gregos. Drama é fazer, agir. E eles não agem. Eles ficam esperando o Godot aparecer e o Godot... Vou dar spoiler. Nunca aparece. E só que ele faz isso de uma maneira assim, que às vezes é cáustica, que às vezes você fica, nossa, como... Só que ao mesmo tempo acontece tanta coisa, né? Ao mesmo tempo você ri muito por causa desse jogo que eles vão fazendo para passar o tempo, né? Talvez a vida seja mais isso, né? O que a gente inventa durante o caminho para poder dar sentido à vida e ao tempo, para passar o tempo, do que exatamente ficar esperando uma coisa grandiosa que vai vir
No seu caminho nunca foi... Você nunca esperou, né, Isaac? No caminho, no seu caminho, desde a sua história... E talvez quando, às vezes, eu acho que estou indo por esse caminho, eu tento, dá uma acorda, Isaac, não. Bola para frente. Bola para frente, vamos tentar imaginar o que a gente pode fazer agora para criar um sentido. Mas a esperança, sim, eu me considero uma pessoa de muita esperança. Ai, que lindo isso que você falou. Eu tenho muita esperança. Porque tenho esperança porque eu estou vivo. Porque você é um artista um pouco realmente fora da curva com essa questão da espera. Porque você veio da TV, foi chamado para um papel bem significativo. Muitos artistas esperariam outros papéis e não iriam fazer um caminho para a Unirio, não iriam correr atrás do que já estava garantido. Iam esperar um papel, iam esperar outro papel, e você não. Você é um artista que se produz, que escreve, que eu sempre fui muito inquieto também. E até desconfiado. Então espera não é um... Até não combina com você, espera não. Eu não acreditava muito, embora estivesse naquele universo da TV, eu não me achava uma estrela. E nem queria me sentir naquele lugar. Não, é fora da curva. Então, eu achava que eu tinha que estudar. Eu achava que eu tinha que buscar o teatro. Eu achava que eu tinha que buscar o cinema. Quando às vezes também eu fico um tempo sem fazer televisão, eu vou buscar televisão porque eu gosto de fazer televisão. Também não gosto desse preconceito em relação à TV, né? Gente, acho que existem algumas questões da televisão, que claro, quando eu faço teatro, né, a liberdade que a gente tem fazendo teatro é uma coisa única, né? Mas acho possível fazer coisas interessantes em televisão também. Conheci, como eu falei aqui, gente muito interessante em televisão. Eu conheci o Ulisses Cruz, que é um grande diretor, que se tornou diretor de trabalhos com quem eu estive, e outras tantas pessoas que foram muito importantes no meu caminho. Então, acho que realmente tem uma inquietação minha e um inconformismo que me faz sempre... Que é esse bichinho que você falou aí. É o bicho carpinteiro. E é importante... E é importante... E é importante Tem um bicho ali, que ela quase caindo aqui. É importante você ressaltar isso. O quanto é importante o ator procurar e estudar e se profissionalizar e querer sempre mais. Porque hoje em dia, qualquer um fala aí, eu sou ator. Nunca estudou, nunca se preparou para nada. E é bonito de ver o quanto ele fala disso com orgulho. Não, olha, eu estudei muito para estar onde eu tô hoje em dia, pelos trabalhos que eu fiz, ele estudou demais. E é uma coisa que estudar é o seguinte, é que você nunca vai parar de estudar. Nunca. E ainda tá nessa polêmica, né, do ator. Eu lembro da polêmica de ator, pode participar de novela, não pode, que a gente tá lidando há pouco tempo. E eu não falei dessa... Mas você é artista? Gente, não, tá. Mas isso é confuso, né? Porque, por exemplo, antigamente, muita gente tinha esse preconceito do público também, né? Mas depois de um tempo também parece que ser artista se tornou sinônimo de estar na televisão ou em alguma coisa mais massificada. Nossa, né? Isso é com certeza. Aí se você não faz televisão, se você não está na novela... Aí é outra coisa, é a fama, né? É a fama. É outra palavrinha. Mas você já trabalhou na Globo? Você já... essa é uma pergunta... A minha mãe... Teve uma vez que minha mãe falou assim pra mim, porque fulano tem cara de artista, né? Eu falei, mãe, o que é ter cara de artista? O que é ser... cara de artista, eu não entendi. Ela deve ter lembrado de aí ela entendeu, aí ela me explicou lá, eu falei, tá, mas então é outra coisa. E a gente fez esse bate-papo todo e eu não contei, né, que o Isaac, ele é meu professor na licenciatura em arte professor. Professor de uma pessoa que já tem um caminho, que já é uma professora também dos alunos dela. De licenciatura, né? Eu dou aula na Estácio, nos cursos de cinema, teatro e produção audiovisual. E o teatro que a gente tem lá é uma licenciatura. Produção audiovisual também? E é um professor que eu digo, vou falar aqui, porque eu sempre falo em todo final de semestre para ele. E faço questão de, que é um cara que me inspira e me inspira muito. Que bom.
por essa inquietude, por essa questão pesquisador, por ele instigar os alunos a mais. E as pessoas, hoje em dia, a gente não está acostumado com esse olhar, assim, cara, você pode mais, assim, sabe? Vai! Não... E ele é um professor que vê isso no aluno, né? Tem esse olhar. Você pode fazer um trabalho, você consegue, você faz. E às vezes o próprio aluno quer ficar no comodismo. Faz e acho que só não deixar de 3 páginas. E acho que também de quem lida com arte não deixar de ser artista, né? O professor, quando vai para a sala de aula, o professor de arte, ele pode continuar levando o artista dele para a sala de aula também. Sim. Você dá aula de quê? Desculpa. Eu dou aula de várias disciplinas, né? Várias disciplinas. Mas ultimamente tenho trabalhado muito com dramaturgia, novas mídias para o teatro. Esse semestre eu te dei aula de quê? Ai, não fala. Faz isso comigo, Isaac. Foi o quê? Foi Cenas Brasileiras. Cenas Brasileiras. Que é dramaturgia. Dramaturgia brasileira. Não faz isso comigo, Isaac. Pelo amor de Deus, aquele trabalho que eu não entreguei ainda. Você tem prova semana que vem. Eita! Essa prova eu entreguei ontem. Olha só. Não, mas ela é uma ótima aluna. Ela é uma ótima aluna. Mas olha só. Deixa eu falar uma coisa. Porque, assim, eu recebi esses comentários tão bacanas. Tô chorando de nervoso. Agora tô até tensa que eu lembrei que tem prova. Foi bem aberto na prova, na primeira. Tô zoando, né? Ela foi tão elogiosa, né? É um prazer, assim, porque quando a gente está na função de professor, ainda mais numa faculdade de arte, num espaço de arte, a gente tem que entender também que cada pessoa que entra ali para fazer aula com você também é um artista, também tem um caminho, né? E ela tem um caminho como professora, já está buscando essa qualificação em licenciatura para ampliar ainda mais os horizontes dela, mas de um horizonte que já existe também de uma professora e de uma atriz, entendeu? Então, é muito interessante e vira, em alguma instância, também um espaço de troca, né? De reciprocidade. Então, isso é muito importante de dizer, né? E é isso. Eu gosto muito desse lugar de aluna também, sabe? Que aí você falou, nós somos eternos, aprendizes eterno. Então, vamos para o nosso jogo. Finalizando um jogo, aqui, a gente tem um joguinho pra gente finalizar aqui. São perguntinhas rápidas. Bem rapidinhas. Uma data. É o sem espera agora. Carnaval. Uma comida. Lasanha. Uma empadão de carne seca. Uma mania. Será que tem uma mania? Todo mundo tem uma mania. Pensar em voz alta. Falar sozinho. Fala sozinho. Um ator. Muitos. O primeiro que veio na sua cabeça é esse que fica. A gente falou muito de televisão aqui, gente. Nossa, eu vi muito Tony Ramos. Me lembro de fazer muitas coisas pensando nele como referência. Mas muitos. Ramos, né? São momentos. Porque é o seguinte, são momentos. Acho que eu sou um pouco contra essa ideia do melhor ator, sabe? Sim. Eu acho que são momentos. Tem momentos que... Tem um momento em que o Wagner Moura me disse coisas incríveis com o trabalho dele. Nossa, o Wagner Moura está arrebentando nesse... Tem momentos em que você vai lembrar do Seu Jorge, que tem uma presença impressionante em cena. Né? Que presença é aquela? São muitos. E são momentos, né? Uma atriz. Julieta Mazina. A pessoa vai ficando nervosa, né? Quando a gente ia perguntando, tipo... Fico nervoso. Um espetáculo. Mas o primeiro que vem na sua cabeça, que ele faz uma listagem, ele tá ali. É muito difícil pra mim. É muito difícil. Pode falar 3. 3? Tá, então vamos lá. Avenida Dropsy. Um espetáculo que chovia, assim, em cena, na Caixa Cultural, no Nelson Rodrigues. Era uma coisa assim, visual muito impactante, muito impressionante. A Alma Imoral. Nossa, eu tava falando
Esse espetáculo me marcou muito. Ela vai vir aqui, espero. Eu estou falando. Clarice, me responde, Clarice, eu quero que você venha aqui. A Descoberta das Américas. Ele vai vir aqui, Júlio. Júlio já tá marcado. Júlio, que legal. Sou eu agora. Um livro. Seu. Eu tô aqui, torcendo pra ele falar. Acho que é sempre o livro que eu tô lendo no momento também. E agora eu tô lendo a Leda Maria Martins, Performances do Tempo Espiralar. Ela é uma professora negra da UFMG, pensa teatro. O negócio de quando a gente lida com esse universo do conhecimento, vira professor, a gente está sempre lendo tanta coisa, vendo tanta coisa, é difícil dizer um só. Sim. E com você falou antes da gente começar que você ganhou um livro agora, né? Que é o Da Hora. Ganhei, da Bell Hooks. Que a gente ia até falar, que a gente não falou. E esse nome aí, artístico? O Da Hora? Da Hora teria que ser meu sobrenome mesmo, porque é sobrenome por parte de mãe. Sério? Só que eu fui batizado com outro nome, que é o Caetano. Mas aí, quando eu comecei a trabalhar, eu fui fazer. E é engraçado porque foi um trabalho com música. Fui participar de um coral de um CD da Adriana Calcanhoto, quando ela estava começando com aquele projeto do Partimpim. Não era Partimpim ainda, mas era alguma coisa que depois no Partimpim ela aproveitou, que era 8 anos a música. Eu, Gabriel. Eu faço parte desse coral. Nossa! E aí tinha que ter um nome para assinar. Isaac Caetano? Não. Isaac Monte? Não. Marcio Moura era um dos produtores, né? Foi meu professor também, na DZ. Da hora, ficou Isaac Da Hora. Aí eu, com 11 anos, comecei a mudar a grafia do meu nome. Porque eu achava ISAAC muita coisa. 2 A's as pessoas não iam entender direito, ia ter sempre alguém colocando 1 em vez de 2 e tal. Eu, com 11 anos, fazendo lá no papelzinho, eu fiz... Ele fez a numerologia. Não foi numerologia, não. Tô zoando. Não, poderia deu ser. Certo, hein? Deu certo. Aí foi inspirado. Eu vou botar I, S não, S é muito redondo. Eu vou botar um Z, A e C é muito redondo. K. Olha! E o Da Hora, que era separado, eu juntei. Aí ficou Isaac Da Hora. E foi uma inspiração aí, porque a numerologia aí deu certo. Deu certo, são 10 palavras. O nome dele é bem pra cima, assim, né? Da hora. Do Do momento. A e O, né? São 2 vogais abertas, verdade. né? Um filme. Brilho Eterno de Momentos Sem Lembranças. É maravilhoso. Jim Carrey. Eu já consegui ser mais rápido. Uma série. Que eu tô vendo agora, Irmandade. Tá gostando? Tô gostando. Eu acho que as pessoas... Seu Jorge, né? É com o Seu Jorge, é com a... esqueci o nome da atriz. Naruna. Eu acho que as séries brasileiras, elas estão ficando cada vez melhores. Naruna né? Costa. Estão ficando cada vez melhores as séries brasileiras, né? Eu comecei a ver essa semana também o Sob Pressão. A última. Você já gravou alguma série como ator? Sério, ainda não fiz, engraçado. Sério, já fiz na televisão. Sim. Mas assim, de streaming ainda não. Ainda não, ainda gente, não. Ainda não, porque tem espaço ainda, tem espaço nessa agenda, só não dormia. É só não dormir, ótimo. Tá faltando. Não, agora eu queria só agradecer a sua presença, a sua disponibilidade por vir aqui, por acreditar nesse projeto da gente aqui, independente, tentando cada vez mais essa valorização dos artistas. Achei muito bom. E de conhecer um pouco mais, assim, como o pessoal fala agora, né, os mais jovens, conhecer o corre do artista, né? O corre, Nossa! O corre é grande, a gente está sempre, né, fazendo alguma coisa, ainda bem, né, em movimento. Né? Isso é o que é importante. Eu adorei também. Nós temos um presentinho para você. Então vou falar depois do presentinho. Tá. Oba! Ai. Obrigado. E posso abrir? Pode. Posso abrir agora? Olha. É uma cachaça de Paraty. Cachaçinha? De Paraty. Uma cachaçinha? De Paraty. Pra abrir é só puxar artesanal. Gabriela. Cheirosa. Chama Gabriela? É. Uau, adorei. É um perfume, né?
quase um perfume, se a pessoa não beber, pode colocar aqui. Aí já vai ficar perfumada, vai cheirosa. Obrigadíssimo. Ó, eu de verdade, eu gostei muito. Ana, Carol, ter me chamado já tem um tempo, mas o corre é grande, né? O corre é grande, eu sei. Mas aí eu comecei a pensar, bom, na quarta-feira eu dou aula de manhã, de repente encaixar, eu tenho outro compromisso daqui depois hoje. Falei, não, então vamos encaixar nesse dia. E gostei muito. Quando eu vi que tinha essa temática com teatro, fazendo alusão ao Godot, eu achei mais interessante ainda. Vi que tem uma coisa assim super bem pensada. Gostei muito da conversa, espero que faça muito sucesso. Ai, que bom. Adorei. E aí agora você fala uma mensagem final aí. Eu acho que toda essa conversa que nós tivemos, eu acho que tem muita coisa que os novos artistas precisam escutar. Com certeza. Vai falar. O que eu posso dizer? Bom, eu acho que a gente falou aqui, né? Essa coisa de ser sempre um ser inquieto. Eu acho que arte é sinceridade. A gente diante da câmera, a gente diante do público, sem mediação, como é no teatro, a gente tem que sempre buscar manter a nossa sinceridade, a nossa verdade, né? O artista precisa ser muito honesto consigo próprio, quando ele vai dizer sim, quando ele vai dizer não, né? Nem sempre ele vai ter que dizer sim, né? Às vezes dizer não vai ser aparentemente uma parada, mas na verdade um mundo que vai se abrir para ele, porque ele vai se entender mais. A gente precisa sempre buscar se entender como artista. Quem sou eu? Qual é a minha identidade? O que eu falo através dos meus trabalhos? Para o ator também não ser o artista, um mero reprodutor, né, de outros sonhos, outros textos, outras falas, né? Entender o trabalho dele como um canal mesmo, né? Uma missão que ele tenha. Ainda mais num país como o nosso, né, que é tão difícil de fazer arte. Às vezes eu paro, de verdade, fico pensando assim, nossa, voltando lá naquele nosso início da conversa, naquele menino lá de São Gonçalo, eu falo, nossa, que audácia, Isaac, você ter desejado ser artista. E que irresponsabilidade dos seus pais que nunca te proibiram de ser artista, né? Mas na verdade, muita generosidade. Se proibissem, não ia adiantar, porque eu estava aí, né, dentro de você. Pois é, eu falo isso até brincando um pouco, porque, claro, essa coisa de proibir é um contrassenso, mas assim, é porque eles sempre me incentivaram. Mas eles sempre disseram o seguinte, você não vai parar de estudar. E eu acho que isso foi uma coisa muito importante para mim, porque até falei isso ainda há pouco. Assim, eu não quis descansar naquele lugar do artista que fazia televisão já adolescente, né? Alguma coisa me dizia que estar ali era importante para mim, como continua sendo. Adoro fazer TV, cinema e tudo mais, mas eu queria mais, eu queria conhecer mais, entendeu? Eu queria estar com outras pessoas de arte também. Então eu acho que é isso, é a sinceridade, a honestidade, a profundidade. A gente está num mundo que hoje as coisas vão muito rapidamente, né? Às vezes pode faltar a profundidade, né? Pode faltar a humanidade. A Cássia Kiss, que é uma atriz maravilhosa com quem eu já trabalhei, se tornou uma amiga. Ela falou uma coisa numa entrevista, né? Quando fizeram uma pergunta assim, similar, no fim de uma entrevista, e ela falou uma coisa muito forte que ficou para mim, assim, de saber não se destruir na celebridade. Não deixar que a celebridade te destrua. É verdade. Não seja maior do que o artista de verdade. Do que o artista, Ai, nossa, que lindo. Muito obrigada. Obrigado a você. Muito bacana te conhecer, receber você aqui. Você fala muito bem, inteligentíssimo. Obrigado, imagina. Ele traz uma paz, né? Que ele valoriza as pausas, essa valorização da fala, da pausa. Eu acho que é tão importante, né? E você traz essa... Que, ao mesmo tempo, nesse bate-papo, quantas coisas aqui a gente foi, tipo, né? Me afetou, né? Que bom. Foi muito bom. Não, de verdade, me sinto honrado de ser merecedor de um convite desse. Nossa, a gente merece muito mais. O seu caminho é brilhante. Com certeza vou te ver nos palcos. Com certeza vou ser aquela chatinha que vai sublinhar o livro lá, que eu vou te fazer pergunta.
ter oportunidade de ler um livro e tá não, e eu também vai estudar para a prova. E eu também das suas coisas. Falaram, olha lá, ela foi minha aluna. Ela passou, em algum momento passei pela vida dela, tentei contribuir com alguma coisa. Muito, nossa. E ela que tem um caminho próprio, está fazendo coisas maravilhosas. A vida, o corre é longo ainda pra gente, quem sabe. E é incrível porque na nossa área a gente vai para estudar e aí a gente faz o contato com o professor e a gente acaba virando amigo, né, de trabalho. Colega. Eu já trabalhei com vários professores também. Isso é maravilhoso. Ai, obrigada mesmo. Obrigada a vocês que assistiram até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, que isso é muito importante pra gente. Curtir o vídeo e divulgar nas suas redes sociais o Isaac da Hora. Ó. Isso, o Isaac da Hora. Vão lá na minha página, vai ser um maior prazer interagir com vocês. E é isso. Obrigada, gente. Obrigada por escutar até aqui. Vamos esperar agora que o Godot apareça. É agora que o Godot aparece? Agora que o Godot vai aparecer. Porta ali. Não, muito obrigada. Adorei, foi muito bom.